Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje nós estamos fazendo aqui um formato diferente porque eu vou demonstrar para vocês como que o sistema de holding familiar ele realmente, falando financeiramente, ele compensa muito em relação ao inventário, sem contar os outros benefícios que eu já mencionei, que é a questão da proteção patrimonial e de se evitar que exista um inventário litigioso na família aí e traga problemas maiores. Então, o cenário que eu estou adotando aqui é um cenário bem simples para ficar de fácil compreensão. Um pai e um filho, um imóvel só onde eles moram, o pai falece, o filho vai fazer o inventário. O valor de aquisição desse imóvel foi 300 mil reais. Então, tá nas duas colunas, né? Tanto de inventário quanto de outro familiar, 300 mil reais, que foi o valor de aquisição do imposto de renda. Só que o bem vale 1 milhão de reais de mercado. Então está aqui no inventário 1 milhão de reais, porque o valor vai vir a preço de mercado. Na road familiar, se mantém os 300 mil, porque a gente, quando levar o imóvel para dentro da road, a gente leva pelo valor histórico, ou seja, o valor que está lá na declaração de imposto de renda. Vamos lá. Custo com cartório de notas. Eu coloquei custo de cartório de notas porque eu estou colocando aqui que esse inventário vai ser extrajudicial. Como é um filho só, né, não vai ter litígio com ninguém, não vai ter problema com ninguém, vai ser no cartório de notas. Então está aqui um custo de 5 mil reais. No sistema de holding familiar não tem custo, não tem ato nenhum no cartório de notas. Mas tem na junta comercial, né? Tem que constituir a empresa, fazer as alterações contratuais, R$ 1.500. Custo de junta comercial não tem no inventário. Mas tem com 72, colocamos R$ 2.000, que não tem no sistema. E cartório de imóvel. O cartório de imóvel vai ter nos dois, né? Vai ter que mudar a propriedade dos dois, nos dois cenários. Só que aqui é 5 mil reais, aqui é 1.500 por causa da base de cálculo. A base de cálculo no inventário é 1 milhão e no sistema de holding familiar é 300 mil. O ITBU não incide em nenhum dos dois, via de regra, né? Aqui não é transação onerosa e no sistema de holding familiar, apesar de ser uma transação onerosa, mas tem imunidade, né, na Constituição e então a princípio não paga ITBI nenhum. Custo com advogado, a tabela de o imposto aqui de 5% é o imposto de Minas, né? É a alíquota de Minas. Essa alíquota pode chegar a 8%, né, dependendo do estado, pode ser menos também. E só abrindo um parênteses aqui, que esse imposto vai aumentar, tá? Ele vai aumentar, a questão é só quando, né? Para quanto deve ser para 20%, mas eu vou gravar um vídeo explicando melhor isso depois. Custo com advogado, a tabela do AB de Minas coloca 6%, mas vocês podem questionar que 6% é muito, então eu vou baixar para 3% aqui, vai dar 30 mil reais para fazer esse inventário extrajudicialmente. Ao passo que o sistema de holding familiar de uma empresa nesse cenário, um filho, um imóvel, 18 mil reais. E por fim, o custo de contador assistente. Na sistema de holding familiar tem um custo aí, né, na média de 1.200 reais, mas não tem inventário. Então a gente chegou no custo final de que essa pessoa, né, esse filho, gastaria 92 mil reais com o inventário do pai por causa de um imóvel de 300 mil que vale 1 milhão de reais. Ao passo que, se ele fizesse sistema de holding familiar, ele ia gastar 37.200. Só que você já nota que com apenas 20% aqui desse valor que ele gastaria no inventário, ele pagaria o sistema de holding familiar. Ou seja, ele teria uma economia aqui de uns 55 mil reais, mais ou menos. Que é uma economia bem representativa, né? Dá mais ou menos 60% disso aqui. Uma outra coisa que eu vou explicar é o seguinte, porque vai ser o caso aqui, mas não raras vezes, acontece bastante, inclusive, dos herdeiros ter que vender algum bem para pagar esses custos, né, de imposto, de advogado, enfim, tem que vender algum bem. Nesse caso aqui, o filho vai ter que vender o bem, porque ele não tem dinheiro, né, para pagar esses 92 mil, nem o pai deixou. Se o pai tivesse deixado, ia aumentar até a base de cálculo aqui, tudo ia aumentar. Então, o cenário é o seguinte: que ele vai vender o imóvel de 1 milhão de reais, valor de mercado. Via de regra, quem vai comprar um imóvel que está no inventário, que sabe que tem todos os problemas de inventário, ele não paga o valor de mercado, né? Porque ele paga um deságio, tendo em vista que ele vai pegar sua posse indireta, ele não vai ser o proprietário no momento, tem que esperar resolver o inventário.
Então, normalmente essas pessoas são investidores, né? Compram com deságio. E um deságio médio aí que a gente está olhando aí é em média de 20%. Então, um imóvel de R$ 1 milhão, a pessoa iria receber R$ 800 mil. Só que aí já veio o primeiro problema da venda do imóvel, é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você comprou por 300 e vendeu por 800, você ganhou 500 mil aí de capital. Então a alíquota é 15% sobre essa diferença, que são os 500 mil. 15% de 500 mil, 75 mil, que você vai pagar de imposto de ganho de capital. Então o novo custo do inventário saltou para R$ 167 mil, ao passo que no sistema de road familiar continuaria os mesmos 37.200. O saldo final no bolso desse filho aqui seria 633 mil. 633 mil, ele é rebaixado de classe social, porque com esse valor aqui, ele não compra um outro apartamento no mesmo prédio, ele não compra uma outra casa na mesma rua. Ele vai morar num outro bairro. Então ele não consegue manter o mesmo padrão de vida que ele tinha. Aqui a gente tem uma perda patrimonial de 367 mil, né, que dá quase 40% do valor do patrimônio. Ao passo que, se tivesse adotado o sistema de road familiar, além de ter gasto pouco mais de 37 mil reais, ele nem precisa vender nada. Por quê? Porque honorários na ordem de 18 mil reais é fácil da pessoa fazer um parcelamento que cabe no orçamento. Então não vai precisar vender nada para pagar isso. Acaba sendo uma diferença aqui nesses dois cenários de 129 mil reais e 800, ou seja, com apenas 20% desse valor, a pessoa paga o sistema de road familiar inteiro. 22%, né? Mas a pessoa continuaria com o imóvel e continuaria com R$ 1 milhão, porque a perda patrimonial é zero, justamente pelo fato dele não precisar vender o único imóvel que ele tem. E eu queria chamar a atenção o seguinte, que aqui deu essa diferença, mas à medida que esse patrimônio for maior, à medida que esse patrimônio for mais valioso, essa diferença aqui aumenta absurdamente. Só para dar um exemplo para vocês, vamos colocar em um outro inventário qualquer que o valor de custo do patrimônio geral seria de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. E que o valor de mercado seria de 5. Vamos colocar de 5. Podia ser mais, mas vamos colocar de 5. Aí que já alterou automaticamente, né, o custo do cartão de notas, e de novo, né, colocando que é o inventário extrajudicial, porque se for judicial, vai impactar principalmente no advogado, no custo. O valor conjunto, certidões, cartão de imóvel aqui nos dois cenários, o imposto de 5%. Só um adendo sobre o imposto de 5% aqui no sistema de road familiar. Esse valor aqui, a gente consegue baixar ou a alíquota ou a base de cálculo e a alíquota. Então esse valor aqui a gente consegue baixar mais ainda. Só que são outros cenários do sistema de road familiar que a família pode contratar, que dá uma diferença maior ainda, que esses valores aqui abaixam mais ainda. A gente pode jogar uma alíquota de 2%, por exemplo, ou uma base de cálculo menor, que não vai ser esse R$ 1 milhão, né? Vai ser outro. Então o valor aqui diminuiria de qualquer forma. Custo com advogado, eu vou manter os 3% aqui, para não falar que está pagando muito. E esse valor aqui vai mudar um pouquinho, porque aí fica um sistema mais complexo. Vou colocar aqui R$ 40 mil. Custo contador assistente não muda muita coisa, porque os atos que vai ser praticados são praticamente os mesmos. Contador assistente. Então a gente está tendo os novos totais aqui, de 460 mil para 100 mil. Isso aqui dá uma diferença de pouco mais de 20 e poucos por cento. Então a economia chega a dar quase 80% aqui nesse cenário. Isso sem contar se esse novo cenário aqui precisar vender algum bem. Porque se precisar vender algum bem, entra naquela tabela de baixo que eu mostrei anteriormente. Vai vender com deságio, vai ter que pagar ganho de capital, ou seja, vai aumentar ainda mais a diferença aqui do custo total do inventário para o custo total no sistema de road familiar. Então, esse é o cenário que eu queria falar para vocês, né? Demonstrar para vocês em números o tanto que é viável se montar um sistema de road familiar como meio de sucessão, sem contar os outros benefícios, né, que já vêm atrelados ao próprio sistema, que é a proteção patrimonial e se evitar o litígio, né, dentro da família
e a demora, né, do inventário, que igual eu mostrei em outros vídeos aí, chega a demorar mais de 10 anos. Então, é isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.